Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar num termo chamado cultura organizacional. Mas você sabe o que esse termo tem a ver com o desempenho e a motivação das pessoas? Infelizmente, muitas empresas ainda não percebem o quanto a cultura organizacional afeta nos seus resultados. Então, nesse vídeo, vou mostrar para vocês por que a cultura organizacional afeta no desempenho e na motivação dos seus colaboradores. E no final, eu vou deixar uma dica matadora para que vocês saibam como criar uma cultura organizacional voltada para a inovação. Antes da gente falar sobre cultura organizacional, a gente precisa entender o que é cultura. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que cultura não tem a ver com arte, apesar de muitas pessoas relacionarem uma coisa a outra. Cultura tem a ver com crenças, costumes, comportamentos que são aceitos por um determinado grupo de pessoas. Então, em uma definição livre, a gente pode dizer que cultura é qualquer coisa que um determinado grupo entende como certo e errado em determinado espaço e tempo. Então, para a gente entender melhor, vamos falar um pouco sobre essa questão do espaço e do tempo. Toda cultura ela é influenciada pelo seu espaço, ou seja, pelo local que as pessoas estão. Então, algumas coisas que são aceitas em determinadas cidades, em determinados países, não são aceitas em outros lugares. Por exemplo, se você for no Japão, as pessoas não gostam de te cumprimentar apertando a mão. Muito provavelmente você vai ter que cumprimentar essas pessoas fazendo uma reverência. Isso é um traço cultural que varia de um espaço para o outro. O outro fator que influencia na cultura, como eu disse antes, é o tempo. Algumas coisas que eram aceitas no passado, hoje não são tão aceitas assim. E isso pode variar desde questões graves, como a escravidão, até algumas questões sociais, como piadas e alguns termos que são utilizados. Mas eu também disse que nessa definição de cultura é tudo que é aceito como certo e errado por determinado grupo. Só que a gente precisa entender uma coisa. Esse conceito de grupo é chamado de organização, que elas normalmente são divididas em duas subcategorias: as organizações primárias e as organizações secundárias. As organizações primárias são aquelas que predominam as relações pessoais. Então, exemplos de organizações primárias são famílias, amigos, associações voluntárias e coisas do tipo. Já as organizações secundárias são aquelas que predominam as relações formais. Então, exemplos de organizações secundárias são empresas, instituições, universidades, países, e ali a gente vê que a predominância são de leis, regulamentos, processos e coisas do tipo. Então, por que a gente está tentando entender isso? Porque é nesse ponto das organizações primárias e organizações secundárias que a gente começa a entender o conceito de cultura organizacional. Em outras palavras, toda pessoa que entra dentro de uma empresa, ela carrega consigo algum traço cultural, alguma crença, algum comportamento e alguma experiência que ela leva da sua vida pessoal, que muito provavelmente ela aprendeu com as suas organizações primárias, que são a família, os amigos e todo o ambiente que cercou até ela chegar naquela empresa. Ou seja, a cultura varia de indivíduo para indivíduo que ela aprende numa organização primária e ela carrega essa cultura quando ela entra numa organização secundária, que são as empresas. As empresas, elas também têm suas culturas. A diferença é que essa cultura, ela não é regida por questões informais, mas sim, como a gente viu antes, por questões formais, como processos, estruturas e hierarquias. E muito dessa cultura, ela está escrita através dos valores da empresa e através dos seus regimentos internos, por exemplo. Então, quando uma pessoa entra dentro de uma empresa carregando vários traços culturais e a empresa não apresenta a mesma cultura que ela, essa cultura se choca. E quando há esse choque cultural, muito provavelmente aquele funcionário não vai ficar satisfeito com aquela empresa. Então, o que as empresas precisam fazer é deixar claro para as pessoas qual é a sua cultura. O problema é que muitas empresas não deixam isso claro. Então, na maioria dos casos, a cultura que se forma dentro das empresas, ela vem das pessoas que ela está contratando e não da alta liderança, como deveria ser. É a alta liderança de uma empresa que cria uma cultura, mas ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver valores fortes. E esses valores precisam ser comunicados a todo momento, para que as pessoas saibam o que aquela empresa entende como certo e errado. Então, normalmente as empresas começam a falhando e não conseguem criar culturas organizacionais fortes porque elas já começam contratando errado. Elas contratam as pessoas puramente pelas suas competências técnicas, mas em nenhum momento no processo de recrutamento e seleção ela tenta entender quais são os valores que aquela pessoa defende. Porque por melhores que essas pessoas possam ser tecnicamente, se os valores delas não são alinhados aos valores da empresa, ela não vai ficar satisfeita e, consequentemente, ela não vai ter um bom desempenho profissional. Então, o que as empresas precisam entender no final das contas
é o seguinte: elas precisam utilizar os mecanismos certos para conseguir criar uma cultura. Se a empresa conseguir comunicar bem os seus valores e, a partir disso, contratar pessoas que compartilhem dos mesmos valores que ela, muito provavelmente ela vai ter pessoas com um alto desempenho dentro da sua empresa. Isso, obviamente, se ela alinhar os valores às competências técnicas. Então, o que deve ser diferenciado entre um profissional e outro no momento do recrutamento e seleção não é apenas mais a competência técnica, mas é também os valores que eles acreditam. É muito mais fácil para uma empresa motivar colaboradores quando eles compartilham de mesmos valores do que aquelas que não compartilham. Então, quando a gente ouve das pessoas que algum comportamento inadequado faz parte da cultura de uma empresa, é porque a empresa não conseguiu demonstrar claramente quais são os valores que ela defende. E as empresas que não conseguem criar culturas fortes, em algum momento ela vai deixar de existir, simplesmente porque as pessoas não acreditam na própria empresa. E quando as pessoas que trabalham na empresa não acreditam nela, inevitavelmente os resultados serão ruins, por melhor que elas sejam tecnicamente. Então esse é o grande desafio que toda empresa tem: criar uma cultura organizacional forte. Mas se você quiser se inspirar com um exemplo de como criar uma cultura organizacional forte, voltada para a inovação, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Eu convido vocês a conhecer o nosso curso O Jeito Netflix de Inovar. Ali vocês vão entender como a Netflix criou uma cultura organizacional totalmente voltada para a inovação. Vai aqui no QR Code que está aparecendo ou no link que está aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Curta, comenta e compartilhe e se inscreve para continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima!